Fala meu povo, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o nosso estudo para o concurso do Ministério Público da Bahia. Analisaremos 5 questões de direito administrativo do tópico Princípios Básicos ou Princípios Expressos, certo? Antes de começar, recadinhos clássicos por aqui. Primeiro deles, eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. O segundo destaque, na realidade, é um convite. Eu convido vocês para se tornarem membros do nosso canal. Por R$ 4,99 mensais, terão acesso aos materiais utilizados, aos nossos mapas mentais e também a alguns vídeos exclusivos, certo? Então fica aqui o convite. E um terceiro ponto, galera, é uma dúvida na realidade. Bom, me perguntaram em relação à banca Consulplan e Instituto Consulplan. Eu sei que são bancas distintas, ok? Porém, as questões elas seguem a mesma lógica, o mesmo padrão. Eu até suspeito, não posso cravar, né, que o elaborador das provas seja o mesmo, pelo menos na parte de constitucional e administrativa. Eu não posso falar de outras matérias porque eu não olhei com mais calma, ok? Então, ora pegamos questões do Instituto Consulplan e ora da banca Consulplan, porque, como eu disse, são idênticas, é a mesma estrutura. E como o Instituto Consulplan tem menos questões, então é sempre bom treinar com aqueles enunciados que seguem o mesmo padrão, ok? Então agora eu acho que eu expliquei este ponto por aqui. Bom, recados dados, vamos ao que realmente interessa a partir de agora. Questão de número 1 funcionará da seguinte forma. Primeiro eu leio a questão, peço para que vocês resolvam, pausem o vídeo e resolvam a questão, e na sequência eu volto com uma revisão teórica do tópico, então eu demoro mais na primeira questão, e depois com o gabarito. Da segunda em diante, vamos um pouco mais rápido, certo? Então vamos lá. O município Y possui 23 servidores efetivos que exercem o cargo de fiscal. Todos eles já adquiriram estabilidade e foram aprovados em período de estágio probatório. Contudo, de forma anual, mesmo após a aquisição da estabilidade, os servidores são submetidos à avaliação especial de desempenho. A possibilidade de estabelecimento de avaliação periódica de desempenho aos servidores públicos decorre do seguinte princípio administrativo. Letra A, eficiência. Letra B, legalidade. Letra C, publicidade. E letra D, impessoalidade. 5 segundos e já voltamos. Bom, então vamos lá. Antes do gabarito, uma rápida revisão. Quando falamos de princípios, pessoal, quero que você tenha em mente que estamos tratando dos princípios expressos, que possuem previsão no artigo 37 caput da Constituição. Estes princípios, eles possuem abrangência para toda a administração pública, seja ela direta ou ainda indireta. E, inclusive, os princípios são aplicados a todos os poderes também. Estamos falando do legislativo, executivo e judiciário. Portanto, os princípios se aplicam à administração direta e à administração indireta e também aos poderes legislativo, executivo e, por fim, judiciário. Os princípios expressos são 5 e formam um macete tradicionalíssimo chamado LIMP. Então, temos aqui o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos começar com o primeiro deles, princípio da legalidade. Quando falamos em legalidade, precisamos diferenciar o que ocorre na administração pública e na vida particular. O que temos por aqui é uma diferença gritante, galera. A legalidade da administração pública ela é muito mais restritiva, ou seja, a administração pública só pode atuar, ela só pode fazer se houver uma lei autorizando. Então, a legalidade da administração pública depende de uma lei autorizando o comportamento. Então, é a lei que é o comando autorizativo, certo? Então, a lei funciona como um comando se o administrador pode ou não atuar. Maravilha? Em relação ao particular, é diferente. Ele pode fazer absolutamente tudo, desde que não exista uma lei proibindo. Portanto, por aqui, ele é livre. Ele faz tudo que a lei não está proibindo. Beleza? Então tenha essa diferença. O administrador ele fica amarrado
porque precisa de um comando legal autorizando o seu comportamento. O mesmo não ocorre com o particular. Então vamos imaginar uma situação aqui, ó. Determinado município, ele precisa adquirir alguns produtos, tá? Para a prefeitura ali local, por exemplo. Então há necessidade da licitação. Então a lei fala: se você quer adquirir produto tal, precisará licitar. Porém, o prefeito daquela cidade resolve não seguir a lei. Bom, neste caso, ele está cometendo uma irresponsabilidade. Porque perceba só, a lei, o comando autorizativo diz que é necessário licitar. Então temos uma lei que deve guiar o comportamento do administrador público. Este camarada aqui só pode fazer o que a lei está autorizando ou exigindo. Beleza? Então essa é a ideia de legalidade. Avançando um pouco mais, chegamos ao princípio da impessoalidade. Quando falamos em impessoalidade, ó, a palavra que ajuda, ó, pessoa. Então, de acordo com este princípio, precisamos evitar comportamentos que favoreçam determinados grupos. A finalidade do ato administrativo praticado deve ser o interesse do público, de toda a sociedade. A ideia de favorecimento coletivo. Nunca devemos favorecer interesses de particulares. O interesse é o coletivo. Beleza? Então, esta é a primeira ideia de impessoalidade. Não poderemos dar privilégios a determinadas pessoas ou grupos. O ato deve ser praticado sempre mirando o interesse de toda a sociedade. Inclusive, como reflexo deste princípio, temos que o administrador público, ele não pode utilizar da máquina pública para fazer a sua promoção pessoal. Então, este princípio, ele veda, ele proíbe a promoção pessoal do agente público. Suponhamos que determinado governador, ele faça uma obra em alguma rodovia, tá? Duplique a rodovia, asfalte, melhore, enfim, pessoal. O que ele não poderia fazer é o seguinte: ele construiu a rodovia, fez ali as reformas necessárias, porém está proibido de, através da obra realizada, fazer a sua promoção pessoal. Então ele não pode colocar um outdoor com a sua foto e falando, por exemplo, esta é uma obra do governador Joãozinho da Silva. Não, ele poderia colocar, esta é uma obra do governo do estado, mas sem a sua foto, no máximo, por exemplo, com o símbolo daquele estado, tá? Então, é proibida a promoção pessoal do agente. Até vale, e é necessária, por sinal, a publicidade do ato realizado, do ato, da obra ou dos serviços que foram realizados. Porém, precisam ter um caráter educativo. Então, elas não podem conter nomes, símbolos ou imagem que associem a obra realizada ao governo específico, ao governador, ao presidente, ao prefeito, enfim, isso não pode, certo? Então essa é a ideia de impessoalidade. A finalidade do ato deve ser o interesse público, fica vedada a promoção pessoal do agente e a publicidade dos atos, obras e serviços precisa ter um caráter educativo, ou seja, não deve conter nomes, símbolos ou ainda imagens que associem a figura do governante à obra realizada. Continuando, chegamos ao princípio da moralidade. Aqui é bem simples, pessoal. A ideia é de honestidade. Servidor público seja honesto. Então temos a conduta do servidor precisa ser honesta, proba, com decoro, boa-fé e também ética. A ideia central é de honestidade. Avançando, chegamos ao princípio da publicidade. Os atos, obras e serviços que estão sendo praticados ou que forem praticados precisam ganhar publicidade. Essa é a regra. Inclusive, a publicidade do que o gestor, do que o administrador público está fazendo, garante a transparência e também o controle pela própria sociedade. A sociedade sabe o que está sendo feito e poderá controlar os atos. Maravilha? Porém, vimos que a publicidade é a regra geral. Então, como regra, ela deve ocorrer. Sendo regra, existem casos excepcionais, ou seja, situações nas quais não teremos a publicidade dos atos, obras ou ainda serviços. Temos o seguinte: há exceções relativas à intimidade, então quando envolver intimidade,
ou ainda segurança do Estado. Recado final: publicidade é a regra, porque garante transparência e controle pela administração pública. Porém, em caso de intimidade e segurança do Estado, não teremos a publicidade daquele ato, justamente porque são situações excepcionais. Avançando, chegamos ao último princípio, da eficiência. Este é um princípio que foi inserido em 1998 e fruto da emenda 19. A ideia aqui, galera, é o seguinte: agente público faça mais, tenha mais resultados com menos gastos. Então, gaste pouco e produza muito. Este é o recado de eficiência. Então, os atos praticados pelo agente público precisam ter a presteza necessária, uma perfeição técnica, a rapidez, a celeridade, né? Até porque quanto mais demora o ato para ser praticado, maior é o gasto também. E por fim, a ideia central do princípio é de economicidade. Vamos economizar o dinheiro que é público. Então, garantimos assim a rentabilidade social. Um exemplo clássico, pessoal, da eficiência seriam as avaliações periódicas de desempenho. Avaliação periódica de desempenho. Então, através destas avaliações, vamos conferir ali, anualmente, por exemplo, se aquele servidor continua apto para desempenhar a atividade ou não. Então, estas avaliações são fruto do princípio da eficiência. Bom, então assim vimos os 5 princípios expressos e agora vamos voltar para a nossa questão. Então, por aqui temos o seguinte, gurizada. O enunciado, ele fala numa avaliação especial de desempenho e quer saber de qual princípio decorre esta avaliação. Falamos agora que é do princípio da eficiência. O princípio da eficiência visa que o agente público gaste pouco e produza muito. Um reflexo deste princípio é justamente a avaliação periódica de desempenho, que vai garantir que dentro da administração pública não fiquem os servidores que não estejam produzindo. Então, você, servidor que não está produzindo, estará fora, justamente para garantir a rentabilidade social do dinheiro público e também a economicidade. Com isso, o gabarito é letra A. Avançando, questão 2. Entender os princípios que regem a administração pública do ponto de vista jurídico é imprescindível para analisar a atuação das autoridades brasileiras e compreender suas atribuições, competências e limites, especialmente no momento em que a sociedade brasileira se encontra. Os princípios são elementos estruturantes de regimes jurídicos, responsáveis por conferir identidade ao sistema normativo. Ou seja, são premissas centrais no direito, implícitas ou explícitas, que vinculam a compreensão das previsões legais por sua própria abrangência. Considerando o que o trecho reproduzido registra, destaca-se no arcabouço constitucional um complexo princípio que, do ponto de vista deontológico, consiste em uma gama de obrigações e regras que determinam que o agente público deve andar em linha com a ética. Trata-se do princípio da letra A, legalidade, letra B, moralidade, letra C, razoabilidade e letra D, impessoalidade. 5 segundos e já voltamos. Bom, pessoal, temos aqui uma encheção de linguiça, né? Que vale mesmo essa parte aqui, ó. Então, quer saber qual princípio consiste em uma gama de obrigações e regras que determinam que o agente público deve andar em linha com a ética. Aqui está o ponto central. Falamos do princípio da moralidade e falamos que a conduta do servidor, de acordo com este princípio, precisa ser honesta, com probidade, decoro, boa-fé e ética. Então localizamos assim o gabarito, que é a letra B de bola. Avançando, questão 3. As atividades da administração pública obedecerão os seguintes princípios, exceto letra A, princípio da legalidade, que estabelece ao administrador poder fazer tudo aquilo que a lei não lhe impede. Letra B, princípio da eficiência, que orienta a atividade administrativa visando conseguir os melhores resultados com o menor custo. Letra C,
princípio da impessoalidade, que determina ao administrador público tratamento igual a todos, sem qualquer privilégio ou favoritismo pessoal. Letra D. Princípio da publicidade. Consiste na divulgação oficial dos atos administrativos para conhecimento público e início dos seus efeitos externos. 5 segundos e já voltamos. Cuidado com o enunciado. Este exceto aqui, ele indica o seguinte: temos 3 itens verdadeiros e apenas um deles que está incorreto. E já adianto a vocês que o gabarito é a letra A. Todos os outros estão certos. O único erro se encontra aqui, ó. Bom, vimos que o princípio da legalidade na administração pública freia a atuação do agente público. Então, ele freia o ímpeto estatal. Temos que a administração só atua quando a lei autorizar. Então, só se houver um comando autorizando o comportamento. Perceba só que a letra A fala o seguinte: o princípio da legalidade que estabelece ao administrador poder fazer tudo aquilo que a lei não lhe impede. Não, galera, o administrador só pode fazer o que a lei estiver autorizando. Então pense o seguinte: você é um agente público. Só poderá atuar se houver uma lei autorizando, certo? Quem pode fazer tudo o que a lei não está proibindo ou impedindo é justamente o particular. Por conta disso, a letra A está incorreta. Todas as demais estão certas. Avançando, questão 4. O princípio da legalidade constitui um dos pilares do Estado democrático de direito, estabelecendo um claro limite para a atuação do administrador público. Nessa trilha, é correto afirmar que a lei na administração pública é: letra A, comando normativo autorizativo. Letra B, campo para o exercício da vontade individual. Letra C, passível de lacuna preenchível autoritariamente. Letra D, desnecessária diante da existência de atos administrativos. 5 segundos. Bom, a questão fala do princípio da legalidade e comentamos que a legalidade da administração é diferente da legalidade do particular. A legalidade da administração só permite a atuação do agente público se houver uma lei autorizando. Ou seja, a lei funciona como um comando. Seria uma cancela de shopping, imagina assim. É só a lei que vai erguer esta cancela e autorizar o comportamento do servidor. Então, a lei funciona como um comando normativo autorizativo, porque é a lei que vai autorizar o comportamento do servidor. Maravilha? Então, com isso, o gabarito é letra A. A letra B não pode ser, porque essa ideia aqui só vale para o particular, tá? A administração precisa atuar de acordo com a lei e não de acordo com a sua vontade individual. Letra C é passível de lacuna, até é, só que não é preenchível autoritariamente. Existem técnicas para isso, certo? Então, este é o erro da letra C. E letra D, desnecessária diante da existência de comandos administrativos. Nada disso, a lei é indispensável. Afinal, é um comando normativo que autoriza o comportamento do agente público. Com isso, o gabarito é letra A de aprovado. Avançando, nossa última questão. Vamos lá. Carlos Eduardo, mais conhecido como Dudu, foi eleito prefeito de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Um dos seus primeiros atos como prefeito foi o lançamento do programa Avançar Mais, que consiste em um conjunto de obras de estrutura e saneamento urbano. Para promover este importante programa, Dudu determinou a confecção de diversos materiais de propaganda, como folders, botões, banners e até mesmo outdoors, que foram instalados em pontos estratégicos do município. Todo o processo de confecção desse material foi organizado pelo próprio prefeito, que negociou diretamente, sem licitação, com uma gráfica que pertence a um de seus irmãos. Aliás, Dudu deu várias sugestões relativas à arte, como a inclusão de uma foto sua nos outdoors e nos demais impressos, juntamente com o slogan do programa Avançar Mais. Considerando o caso hipotético acima descrito,
Os atos do prefeito feriram os seguintes princípios da administração pública, de acordo com o artigo 37 da Constituição. Letra A. Legalidade e eficácia. Letra B. Eficiência e pessoalidade. Letra C. Razoabilidade e publicidade. E letra D. Impessoalidade e legalidade. 5 segundos e já voltamos. Bom, então vamos lá. Tópicos aqui centrais da questão. Então temos que o processo de confecção do material foi organizado pelo próprio prefeito, que negociou diretamente, sem licitação, tá? Com uma gráfica que pertence a um dos seus irmãos. Aliás, Dudu deu várias sugestões relacionadas à arte, como a inclusão de uma foto sua no outdoor. Bom, galera, vamos começar com o mais lógico por aqui. Estamos ferindo o princípio da impessoalidade. Afinal de contas, falamos que na impessoalidade, a finalidade dos atos praticados deve ser o interesse público, evitando assim promoções pessoais do agente. A partir do momento que o Dudu colocou a sua foto no outdoor, ele já está fazendo a sua promoção pessoal, o que é vedado segundo o princípio da impessoalidade. Então temos um princípio localizado, o princípio da impessoalidade. Lembrando que a publicidade dos atos, obras e serviços até é permitida, mas em caráter educativo. Não pode conter nomes, símbolos e imagens da autoridade do agente público no caso. Maravilha? Bom, só com esta informação já conseguiríamos resolver a questão. Não pode ser a letra A, porque não traz impessoalidade. Não pode ser a letra B, porque também não traz impessoalidade. E não pode ser a letra C pelo mesmo motivo. O gabarito seria, e é, né, a letra D de dado. Porém, temos aqui a ideia de legalidade também. Galera, a ideia de legalidade falamos bastante na aula, né? Então, legalidade é o seguinte: o administrador público, ele só pode fazer o que a lei está autorizando ou permitindo. Então, o comando autorizativo para o nosso servidor, para o nosso agente público, é a lei. Se a lei fala que ele deve licitar, então a contratação da administração deve, via de regra, ter a licitação. O servidor ele não pode ignorar esta lei e não fazer a licitação, porque existe um comando legal prevendo isso. Então, quando este prefeito negociou diretamente e sem licitação, ele não respeitou uma exigência da lei, uma exigência legal. Por conta disso, houve aqui uma afronta ao princípio da legalidade, certo? Então, assim, o gabarito ficou letra D de dado. Tivemos a violação dos princípios da impessoalidade e também da legalidade. Bom, galera, então é isso. Assim revisitamos mais um tópico do seu edital e resolvemos 5 questões de prova. Eu espero que você tenha gostado e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Agradeço pela companhia, desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!